E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Manutenção Industrial. Hoje nós iremos falar sobre o instrumento de medição, o micrômetro. Um instrumento de medição muito utilizado na área de manutenção, mais ali pelo pessoal da parte de usinagem, o pessoal que trabalha no laboratório. E o que é o micrômetro? O micrômetro é um instrumento de medição, ele é utilizado para fazer medidas com maior precisão na escala centesimal ou milesimal. E dentre os tipos de micrômetros, esse daqui que está presente é o mais comum, que nós utilizamos para medidas externas, mas temos outros tipos. Quais os tipos de micrômetros que nós encontramos disponíveis no mercado? Aqui tem um resumo, né, onde o primeiro micrômetro é o imicron, ou micrômetro interno. Aqui na sequência temos o micrômetro tipo paquímetro, até por causa da construção dele, mas ele tem praticamente a mesma função que um paquímetro, só que com uma precisão maior. Aqui nós temos um micrômetro digital, mas com a construção do micrômetro tradicional que nós utilizamos. E aqui também temos um micrômetro de profundidade, onde você consegue fazer medidas de profundidade de furos, de um rasgo. Então, ok? E dentre os micrômetros tradicionais de medidas externas, existem tamanhos para cada tipo de medida que você quer estar realizando. Aqui nós temos uma sequência e aqui temos uma escala mostrando quais os tamanhos. Nós temos micrômetros que ele vai medir desde 0 a 25 milímetros. Então, se você tem uma peça com no máximo 25 milímetros, ele consegue realizar a medida. Se você tem uma peça maior que 25, você já não consegue realizar com esse primeiro micrômetro aqui. Você vai precisar de 25 a 50. A mesma coisa. Eu tenho uma peça de 40, mas eu tenho um micrômetro de 50 a 75. Você não vai conseguir realizar a medida de uma forma correta por causa desse intervalo que a gente tem. Então, utilizar o micrômetro conforme a peça que você quer estar aferindo, ok? E as medidas elas vão aumentando de 25 em 25. Então a gente consegue observar que existe um padrão aqui no tamanho, ok? As partes da estrutura de um micrômetro. Quando nós pegamos esse micrômetro tradicional aqui de medida externa, como que nós identificamos as suas partes? Aqui temos as indicações. Aqui nós temos o arco, que é onde você vai fazer o manuseio. Tem micrômetro que não tem essa peça aqui, que é o isolante térmico, que faz parte do arco. Então, se você tem um micrômetro com isolante térmico, você vai fazer o manuseio nessa área. Se não, é na área do arco aqui. Outro ponto aqui, a trava. Você realizou a medida, quer manter aquela medida fixa ali, não perder ela, utiliza a trava que o fuso não corre. Linha de referência é onde está localizada a nossa escala milimétrica, onde é o ponto zero aqui, onde indica que o micrômetro está zerado. E se é um micrômetro de 50 a 75, você vai ter uma peça que é a medida padrão aqui que você encaixa para estar fazendo o zero dela. Tambor é onde está a nossa escala centesimal, nesse caso aqui, né? Temos a catraca, que é utilizada para fazer a aproximação do fuso com mais delicadeza, onde não vai ocorrer esforço aqui no fuso. A bainha é onde também está localizada a nossa linha de referência, a escala milimétrica, e se for um micrômetro milesimal, é onde você vai ter o nônio aqui. O fuso, já dito, que é onde ocorre o deslocamento para ter contato com a peça e realizar a medida, e o batente, que é onde ocorre o contato do fuso quando você for zerar ele, ou o contato do padrão que você for utilizar aqui, e é o primeiro ponto onde você apoia a peça para realizar a medida. Então você apoia a peça no batente e vem aproximando com o fuso, ok? E para falar de micrômetro, nós precisamos saber das resoluções desses micrômetros. Nós temos dois tipos de micrômetro. Um na escala
centesimal e outro na escala milesimal. Aqui eu coloquei uma colinha para identificar, porque isso daqui vai ajudar bastante na hora de fazer a leitura para quem não tem muita prática. Então, primeira casa aqui é chamado do par inteiro. Quando é centesimal, nós temos duas casas após a vírgula. Então, nós temos os décimos e os centésimos. Então, micrômetro centesimal. E o micrômetro milesimal? Temos três casas após a vírgula. Então, nós vamos ter o par inteiro, vamos ter o décimo, o centésimo e o milésimo, que é onde nós vamos fazer as somas mais para frente. Aí você vai conseguir ligar a esse ponto. E como nós identificamos a resolução dos micrômetros? Se ele é centesimal ou se ele é milesimal? O micrômetro centesimal, ele já está aqui no seu corpo, onde ele descreve o tamanho que ele pode fazer a medida da peça. Então aqui temos de 0 a 25 e temos o indicador da resolução, que é 0,01. 0,1 centesimal. Aqui do lado temos o outro, 0,001 milesimal. Mas, fisicamente, qual que é a diferença de um para o outro? Do centesimal para o milesimal, você pode identificar que aqui no corpo da bainha, você tem apenas a escala milimétrica. Já no milesimal, você tem a escala milimétrica aqui na parte inferior, mais a escala do nônio. Essa é a principal diferença entre os dois pontos, onde nós conseguimos identificar. E agora, vamos para o ponto mais importante desse vídeo. Como realizar a leitura de um instrumento na escala centesimal. Quando nós identificamos o micrômetro, aqui eu deixei essa imagem com o micrômetro totalmente aberto, onde indica que é um micrômetro de 0 a 25. E aqui nós temos algumas partes da escala. Aqui na parte superior temos a escala milimétrica. Na parte inferior, onde tem esses tracinhos aqui, cada tracinho desse equivale a meio décimo. Então, aqui nós somamos a parte inteira, voltando naquela imagem que eu mostrei lá em cima, a parte inteira. Aqui nós somamos sempre 5 décimos. E aqui no tambor, sempre somamos os milésimos. Então, décimo, décimo e o centésimo. O milésimo, quando nós formos falar de milesimal, aqui só centésimo. Então, inteiro, meio e o centésimo. Vamos realizar a medida agora aqui. Temos uma imagem como referência. O que nós precisamos prestar atenção? O nosso tambor, ele saiu do zero e se deslocou até um determinado ponto. Vejamos aqui que ele passou de 20, passou de 21, passou de 22. Dá para ver uma sombrinha aqui mostrando que ele passou do 23, e onde indica a nossa setinha aqui. Então nós vamos somar 23 milímetros. Então vamos aqui, ó, escrevemos os 23 milímetros. Na parte inferior, quando nós deslocamos o tambor e aparece o próximo risco que vem depois do número que nós identificamos aqui em cima, então nós passamos do 23 e a gente consegue ver um risco aqui na parte de baixo, nós vamos somar mais meio. Só que, né, nessa leitura aqui nós não conseguimos identificar o meio porque o 23 já está muito próximo. Então aqui nós não somamos nada na escala decimal. Então mantém o zero. E aqui no tambor, onde nós identificamos a parte centesimal dessa leitura, nós vamos ver o que? Vamos usar o nosso zero como referência e vamos ver qual o número que está coincidindo aqui com a linha de referência. Aqui podemos ver que o 0 ficou para trás, né? O 5 ficou para trás, ele quase chegou no 10, mas ele referenciou no 9. Então, nós vamos somar mais 9 centésimos. Então,
23 inteiras mais 9 centésimos. Qual que é a nossa leitura? 23,9 centésimos. Isso para o micrômetro de escala centesimal, ok? E agora vamos falar como realizar a leitura do micrômetro na escala milesimal. Aqui podemos observar, deixei uma imagem aqui também, com o micrômetro totalmente aberto, mostrando qual que é a área de medida dele, que vai de 0 a 25 milímetros. E aqui na lateral temos a leitura que nós iremos realizar. Então, primeira coisa, vamos identificar aqui na escala milimétrica aonde nosso tambor se deslocou. Então ele saiu do 0, veio se deslocando aqui, passou do 10, passou do 20, ele chegou no 21? Não chegou no 21. Então a nossa primeira medida, o primeiro valor que a gente vai anotar é o 20 milímetros. Então medida A aqui, 20 milímetros. Vendo aqui na escala decimal, lembrando que cada traço desse equivale a meio. Então chegamos aqui no 20. O tambor passou do 20 e mostrou para mim esse traço aqui. Quando eu consigo identificar esse traço, eu vou somar mais meio. Então, vamos somar 5 décimos. Agora vamos para a próxima etapa, que é realizar a leitura da escala centesimal, que está localizada no tambor. Então, partindo do 0, nós vamos ver até onde foi deslocado. Então, 5 já ficou para trás, o 10 também. Chegou aqui no 11, o 11 não coincidiu com a linha de referência, mas o 12 também não coincidiu com a linha de referência. Nessa situação, o que nós fazemos? Sempre vamos alinhar para baixo. Então, passou do 10, vamos utilizar o valor de 11. Então, medida C, 11 décimos. Ok? Agora, o último ponto, que é a leitura do nônio, que é onde soma o valor da escala milesimal. Ao mesmo ponto, utilizamos aqui o nosso tambor como referência. Vamos verificar qual dessas linhas aqui do nônio coincidiu com algum traço do tambor. Então a gente vai passando aqui, ó, não conseguimos identificar nada. Quando nós chegamos aqui no 8, nós podemos identificar que o 8 coincidiu com 25. Então, qual é o valor que nós vamos utilizar como referência? O 8. 8 o quê? 8 milésimos. Então, vamos adicionar aqui o 8 na casa do milésimo. Vamos realizar a soma desses valores, onde nós somamos os 20 inteiros, os 5 décimos, os 11 décimos e o 8 milésimos, totalizando um valor de 20.618. Ok, pessoal? Então, pessoal, realizei essa explicação para vocês, mostrando os dois exemplos de leitura de micrômetro na escala centesimal e na escala milesimal. Tentei dar uma prévia mostrando todos os pontos do micrômetro, mostrando as suas aplicações e seus tipos. Espero ter ajudado vocês. E deixa um comentário aí, curte nossa página, o nosso canal e dá aquele apoio pra gente. Valeu!